Salve, salve investidores. Vamos dar uma olhada no fechamento do mercado financeiro que rolou hoje no Infut e no Dolfut. Então, começando pelo Infut, gráfico de 15 minutos. Então, nós tínhamos uma compra aqui na região do 186,472. Logo no primeiro candle ele já acionou o gatilho de compra e chegou até a nossa projeção, dando 1014 pontos. Repito, 1014 pontos. Depois ele veio buscar o nosso alvo da compra, nos dando na operação 1840 pontos. E depois ele veio até o outro alvo que nós tínhamos na região de 189,042, né? Então, acima do alvo, já é recomendado procurar por saídas da operação. O mercado está bastante esticado, enfim. E aqui ele já deu uma exaustão nesse movimento de alta, né? Mesmo que o mercado continue numa alta, né? Aqui ele já andou mais de 1000 pontos, quase 2000 pontos, né? Ele pede para uma correção e até mesmo o teste do gatilho, né? Então aqui já é recomendado procurar por saídas da operação, enfim. Chegou no alvo, passou dele, já é recomendado buscar por saídas, principalmente nas primeiras horas do pregão, né? Para depois você até ter uma reentrada, né, nesse teste, enfim. E ele veio testar a compra, né? Então ele chegou na região da compra aqui, segurou e depois veio tentar renovar a máxima do dia, né? E no finalzinho do pregão ele foi perdendo força nesse movimento, né? Então foi um trade, seria um stop na operação, o tempo todo ele fechando acima do gatilho de compra, embora nesse candle aqui ele veio fazer o teste, complicou mais nessa região aqui por volta das 11h30, mas ele segurou e segurou bem, né, nessa região, para depois ele vir tentar renovar a máxima do dia e acabou perdendo força no finalzinho do pregão, enfim. E foi um trade na ponta compradora, sem nenhum stop da operação. Vamos dar uma olhada no dólar agora. O dólar que a gente tinha uma venda no 5.305,50. Então ele teve gap e acionou essa venda, né? Vindo buscar o nosso alvo da operação. Deixa eu pegar e marcar aqui igual eu marquei no outro candle. Então ele me aciona a compra, começou na compra não, desculpa, me aciona a venda. Chegou no alvo da operação e depois ele veio fazer um repique para depois testar esse alvo de novo e perdeu o alvo e veio buscar até a média de 200 períodos aqui dessa região. Chegando nessa região ele segurou, criou uma zona de preço nessa região da média de 200 períodos e veio fazer o teste, né, do alvo da venda, né, e segurou nessa região. Então esse trade aqui após o acionamento do gatilho, vamos dar uma olhada quantos pontos que ele deu. Você entrando na venda nessa região, ele acabou dando mais de 20 pontos nessa operação, na ponta vendedora, sem nenhum stop da operação. Enfim, gap de venda, né, acionando o gatilho e já dando um trade na ponta vendedora, né? Mercado com gap, enfim. E mais uma vez, como ocorreu no Infut e o Dolfut fazendo a mesma coisa, nenhum stop da operação após o acionamento do gatilho, enfim. E chegando no nosso alvo, até passando do alvo da operação. Então esse foi o dólar e o mini índice. Você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto Trade com dados? Entre no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. E esse projeto ele consiste em ter já os pontos de entrada nas operações, seja na ponta compradora, na ponta vendedora, através dos padrões de movimento de preço, né? Então, esses pontos são os pontos de volatilidade que nós temos para o pregão. Os membros têm acesso após o fechamento do mercado a esses pontos de volatilidade para o próximo pregão. Então, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora, independente da notícia, do padrão de Canton, nós já temos os pontos de entrada e também do stop da operação, né? Então não faz sentido nenhum a gente estar comprado e o gatilho de compra ter sido estopado, né? Então os gatilhos são os pontos de entrada e também o nosso stop, né? Acaba ocorrendo quando esses gatilhos são perdidos. E se você tem interesse em conhecer o nosso curso completo do Trade com Dados, tudo quant, na playlist no nosso canal tem o curso com mais de 280 operações que
nós analisamos sob a ótica dos dados. Então é isso, pessoal. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.